Você já parou pra pensar o quanto as redes sociais impactam a sua vida? Será que você extrai o melhor delas? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar pro lado positivo da vida. Eu me chamo Jessie e hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal com essa menina mulher que eu admiro muito, Thaís Lessa. Ela é digital influencer, ela é uma ótima fotógrafa, ela é youtuber, cantora. Gente, essa mulher é tudo. E ela produz um conteúdo maravilhoso nas redes sociais dela, no YouTube dela, que agrega realmente muito valor. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre esse mundo das redes sociais, essa ilusão do universo digital, como extrair o melhor disso, né, Tá? Então seja muito bem-vinda ao Positivamente. Oi, Jess, tudo bem? Me sinto super honrada de estar aqui. Acho que vai ser muito boa e uma conversa muito importante também pra gente ter, principalmente porque hoje a gente vive numa época onde a internet, ela não é mais algo que eu pelo menos cresci quando a internet ainda estava acontecendo, né? Então a gente tinha um horário específico pra entrar na internet, você tinha lá que logar, tinha que ficar sem telefone, né? E hoje a internet, ela tá aí toda hora, né? Ela tá aí, ela é uma extensão praticamente da nossa vida e acho que é muito importante a gente saber usá-la da melhor maneira possível. Exatamente. É até engraçado, quando você tava falando, eu lembrei, tinha aquela internet de escada, aí caía. Sim, aí nossa. A gente passou por tudo isso, eu também. Aí tinha ICQ. Não podia usar telefone na época, né? Tipo, o telefone ficava tralando, ficava o barulho. Gente, que loucura, né? E hoje a gente tá aqui, o mundo, a tendência é cada vez a gente se conectar cada vez mais, né? Tipo, todas as redes sociais, TikTok. Gente, cada hora é uma coisa, eu fico até confusa. Às vezes eu falo assim, ai! É, toda hora. Só que daí se você não se adapta, parece que você vai ficando meio de fora, é uma coisa louca, né? Então, espero que vocês que estão ouvindo sejam impactados com essa mensagem e consigam refletir sobre o tempo que vocês gastam nas redes sociais, a forma que vocês consomem as redes sociais, porque eu sempre falo assim, tá, que a tecnologia, ela é neutra. Você consegue usar ela tanto pra potencializar algo pro lado positivo, pra impulsionar o seu trabalho, o seu produto, aquilo que você acredita, quanto também pro lado negativo, que a gente nem vai falar aqui tanto, né, de tantas coisas negativas que existem, assim como tudo na vida. Então é toda a maneira como você se relaciona com isso, né? Exatamente. Eu até tava falando nas minhas redes sociais esses dias, porque a gente teve uma conversa, né, e eu fiquei super instigada e fiquei super empolgada da gente estar gravando o podcast. Eu fiquei refletindo realmente nesses dois lados da internet, né? E eu também acredito que a forma que a gente utiliza, tanto como produtor, também como consumidor, e eu vejo a internet como nenhuma ferramenta, eu vejo como um lugar de distribuição. A gente distribui emoções, a gente distribui quem a gente é, a gente distribui o nosso negócio em escala, né? Eu, por exemplo, tem muita gente que eu me conecto que eu jamais conseguiria me conectar se não fosse a internet. Uma mensagem, uma conversa que provavelmente eu teria com uma pessoa 1 a 1, hoje eu consigo falar desse assunto, trazer um insight e conectar com milhares e milhares de pessoas, né? Então, essa distribuição eu acho maravilhosa. Eu dei até o exemplo, né? Quando você tem dois tipos de, vamos aqui supor, duas distribuidoras de alimento, né? Uma que distribui alimentos em boa qualidade, certo? Com uma qualidade, uma curadoria muito incrível, e uma outra que distribui os alimentos de má qualidade e fora da validade. O fato é, se essa distribuidora boa entregar os produtos para alguém, essa pessoa que escolheu essa distribuidora vai consumir o bom produto. E a distribuidora que distribui os alimentos de má qualidade, quem escolheu comprar dessa distribuidora vai consumir também os conteúdos de má qualidade. Então, nenhuma das duas deixa de ser uma distribuidora, nenhuma das duas deixa de distribuir, mas o que muda é o conteúdo que está sendo distribuído e também, sem tirar da autorresponsabilidade, quem está escolhendo a distribuidora que consome, que compra e que vai escolher realmente comprar o seu alimento, né? Então a gente não pode esquecer dessa autorresponsabilidade também, né? Uau, porque amei. tem muito isso assim também das pessoas, não, o problema é a internet. A internet é um lugar tóxico, então eu não vou entrar na internet, então eu não vou fazer parte. Tá, o que você tem
consumido na internet? Que parte da distribuição você tem escolhido consumir, entende? Tem que ter esse olhar pra analisar a parte da autorresponsabilidade mesmo, né? E a gente não se tornar vítima de algo que supostamente tem dois lados da coisa. Muito bom, tipo, é sempre assim. Eu já vi muita gente assim, ai não, a televisão não é de Deus. Ah, assistir esse filme aí não é de Deus. Ah, a internet... Gente, é isso que você tá falando. Vamos chamar a responsabilidade pra nós. A gente escolhe aquilo que a gente vai assistir. A gente escolhe aquilo que a gente vai gastar o nosso tempo, dedicar a nossa atenção. Então é isso, não é, aquilo não presta ou aquele outro não presta. Não, é o que você tá filtrando. Qual é o seu filtro? Mas, de uma maneira geral, assim, pra você, as redes sociais, o Instagram, o YouTube. Aliás, sigam a Thaís nas redes sociais dela. @Thaís Lessa, né? Thaís S. Lessa. Tem 2 S assim no meio. HY, minha mãe quis enfeitar. O meu Thaís. O Starbucks também nunca acerta o meu nome. Então, assim, estamos juntas. Estamos juntas! Aqui achei uma parceira. Sim. Meu nome também é Jéssica. Tá bom. Moça, essa é Jéssica mesmo. Nem tudo bem. Então, pra você, num âmbito geral, assim, a internet, ela é mais positiva ou mais negativa? Assim, o que você consegue na sua balança? Bem, eu tive e tenho todas as oportunidades, assim, acho que todas as experiências dentro da internet, né? Na real, eu tenho um canal no YouTube desde 2017, mas antes disso eu já utilizava o Instagram, desde 2012, mais ou menos, né? E eu apenas consumia o Instagram e, querendo ou não, pode se tornar um lugar de muita comparação, onde a gente compara realmente o highlight da vida do outro com o nosso backstage, que é totalmente imperfeito. E o outro também tem esse backstage imperfeito, cheio de coisas ruins também, porque a gente não vive numa totalidade de tudo bom, né? Então eu sofri muito disso e eu comecei, junto com algumas amigas, isso acho que em 2016, assim, não, eu quero comunicar coisas diferentes, assim, na internet. E eu comecei a ser mais intencional, então foi quando eu parei de seguir muitas pessoas, partindo do pressuposto que não é nada pessoal, não é o problema da pessoa em si que tá fazendo o conteúdo, mas, digamos, esse conteúdo tem me feito mal, então eu vou fazer essa escolha, nada pessoal e é com respeito, e eu decido não seguir para que eu viva uma vida melhor. Então eu comecei a fazer esse filtro e tentar realmente viver o melhor que eu podia viver, assim. Claro que até hoje a gente tem que sempre se perguntar, a gente tem que sempre se analisar, porque as pessoas, eu vejo que às vezes pensam, eu venci isso e acabou. Todo dia eu tenho que vencer isso, todo dia eu tenho que entrar nas minhas redes sociais e decidir tanto semear na vida dos outros, então eu tô ali, eu quero trazer uma mensagem massa, eu quero poder servir as pessoas que me seguem e estão ali, e eu quero ser uma distribuidora de bons alimentos, mas eu também tenho que analisar, tipo, às vezes a gente entra ali no explorar do Instagram, do nada tá vendo as coisas nada a ver. Aí eu tenho que me perguntar, total, aí tem uma vozinha, acho não, é o Espírito Santo de Deus, que tu tem a ver com isso? Que tu tem a ver com isso? Aí eu tenho que sair, tipo assim, não tem como, não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com a minha história, vou perder meu tempo e vou sair. Então a gente tem que ser rápido, porque é como se a gente tivesse que viver nas redes sociais, e tá tudo bem, num estado de sobrevivência, sabe? Porque o que acontece? A gente vê um negocinho, deixa eu só ver isso aqui, aí quando vê tá descendo pro nosso coração, quando vê você tá se comparando, e aí qual é o valor de estar com o coração num lugar certo? É muito valioso, entende? Exato. Então você tem que querer estar com o coração protegido, então você tem que ser o primeiro a correr, sair correndo, tirar a janela, de seguir o povo com amor, claro, mas é protegendo o seu coração, porque é o nosso bem mais precioso. Se a gente tá com o coração podre, a gente vai viver uma vida podre. É muito importante, quando a gente sabe a importância que é ter um coração protegido, a gente ser rápido pra cortar todo tipo de coisinha que vem como erva daninha, sabe? Uma coisa que eu acredito também é muito importante a gente se fazer perguntas, né? Que é até uma das coisas que ajuda a gente a ter um pouco de noção, tipo, que tipo de sensação esse conteúdo tá me trazendo? Ele tá me querendo fazer florescer na minha vida? Ou eu tô sentindo apenas a comparação? E não só fazer perguntas em relação ao tipo de conteúdo que você tá
consumindo, mas também que tipo de importância você tem dado a esse conteúdo em relação, sabe, dentro do teu coração? Que lugar de importância você tem colocado ele, sabe? É muito importante. Eu amei que você já deu algumas diquinhas pra quem tá ouvindo, porque é isso. Eu também, direto, eu tô ali no Explorar, e aí tem aqueles milhões de Instagrams de fofoca que coloca em evidência. E assim, eu nem ligo, tá? Tipo assim, sério, eu sou uma pessoa muito alienada. Todo mundo até fala, meu, que mundo você vive? Porque eu não fico vendo coisa de noite, não tem nada a ver com a minha vida, vai me acrescentar em nada. Eu também fiz esse processo de seguir algumas pessoas que, tipo assim, vendem um lifestyle. Tipo, cara, é o trabalho dela, tá tudo bem, eu não julgo. Mas, tipo assim, pra mim, às vezes eu ficava assim, nossa, tal. Então gera um sentimento que não é muito agradável. Então, tipo, também de seguir algumas pessoas. Mas é isso que você falou, a gente precisa ser rápido, sabe? Quando a gente tá ali, aí você entra no outro, aí você entra no outro, de repente você fala, meu, o que eu tô vendo isso? Tipo assim, who cares? Tipo, o que tá agregando na minha vida? Então, acho que seria legal, assim, se você puder dar, assim, sei lá, 3 dicas pras pessoas. Quando elas se pegarem nesse momento, fuçando a vida de alguém, se comparando com a vida de alguém, olhando, sei lá, o namorado, aquela roupa, aquela bolsa, enfim, colocando o coração delas nisso, o que elas devem fazer, assim, pra gente conseguir deixar de uma maneira prática, pra que as pessoas consigam organizar, assim, na mente? Em primeiro lugar, eu falaria, faça perguntas, porque pra mim eu acredito, né, que pessoas sábias fazem perguntas. Elas se perguntam, elas analisam, e essas perguntas são importantes para que tu também tenha clareza do que tá acontecendo. Porque, por exemplo, eu também não quero que esse podcast as pessoas saiam daqui, nossa, é tudo tóxico, e sabe, tirando a autorresponsabilidade, entende? Depois disso, filtre o que for necessário, tanto em relação ao conteúdo que você consome, as pessoas que você segue, quanto também analisar, assim, quantas horas eu tô passando aqui, né? Assim, filtrar também a tua rotina. Então, qual lugar de importância, né? Porque a gente tem tempo para o que é prioridade. Então, muitas vezes a gente deixa o tempo passar, a gente passa 700 horas na internet, não temos tempo para nada, apenas para assistir o que o outro tá fazendo, e a gente esquece a nossa vida. Então, filtre também a tua rotina, filtre o teu tempo. E a terceira coisa que eu falaria, faça a diferença. Eu acho que a internet, as pessoas, elas, por conta que acabaram criando uma aversão, muitas vezes, ou vendo a internet apenas como algo negativo, elas se excluem da possibilidade de ser a diferença dentro da internet. Então, se você enxerga algo, nossa, tá faltando isso na internet, por que você não pode ser essa resposta? Por que você não pode ser a pessoa que vai fazer diferente? Dentro do teu lugar de influência, todos nós temos um lugar de influência, não é questão de número, sabe? Mas se você tem uma conta ali no Instagram e teus amigos te seguem, você pode ser uma resposta pra eles dentro dessa grande distribuidora, né? Uma coisa que eu acredito é que tem lugar para todos. E, na verdade, quanto mais as pessoas compreenderem que esse é um lugar de distribuição e estiverem dispostas para distribuir o bom alimento, mais pessoas irão se alimentar do bom alimento. O negócio também é que, por conta que houve e ainda há muito alimento ruim sendo distribuído, as pessoas linkam a internet como apenas o alimento ruim, sabe? E eu acredito que você também, fazer a diferença para que a internet seja um lugar onde as pessoas vão entrar para aprender ainda mais, para crescerem ainda mais e saírem da internet inspiradas para ir pra ação, para fazer a diferença aonde elas forem, sabe? Então, para mim, fica essas 3. Muito bom. E é isso, você tava falando, eu tava sentindo assim no meu coração, que é isso que a gente foi chamado pra ser luz do mundo, sal da terra. Então, pra gente ser a diferença, a gente fazer a diferença. E não fazer a diferença porque a nossa vida é perfeita ou algo assim. A gente tá longe de ser perfeito. Risos. É justamente você fazer o que a Thaís tá falando, sabe? Você trazer aquilo que você foi chamado pra fazer, pra impulsionar outras pessoas, pra servir as pessoas, pra ajudar as pessoas. Então, sei lá, por exemplo, a minha irmã não tem nada a ver com essas coisas de Instagram e tal, mas ela é muito boa com conteúdo de skincare, assim. Ela ama, ela segue a beleza coreana e ela sabe cuidar super bem da pele. E, tipo assim, eu sou zero ligada com isso. Eu não sei nada. Então toda vez eu falo assim pra ela, por que você não posta, né, dicas de como cuidar da pele? Assim, é uma coisa tão legal e eu não sei fazer. Só que parece que a pessoa, ela tá sempre achando que o conteúdo dela não é tão relevante. Tipo, por que eu vou fazer? Eu tenho 1000 seguidores. Cara, você tem 1000 seguidores. Você tem muita gente pra potencializar. Então, assim, não duvide do seu potencial. Não duvide daquilo que você domina. Aquele assunto que seu coração queima, sabe? Uma coisa de comparação, assim, que eu acho que é muito latente
forte nas redes sociais. Eu sou DJ, faz tempo que eu não toco, mas eu tocava muito. E eu postava nas minhas redes sociais aquilo que era o meu trabalho, enfim. É isso que as pessoas fazem, né? Só que muita gente não entendeu isso ainda. As pessoas vendem o seu produto, o seu trabalho. E as pessoas achavam demais. E é muito engraçado que é uma ilusão, é um engano da realidade. Porque as pessoas achavam que era demais, que não tinha rotina, que era um negócio super cool. Quando na verdade eu falava assim, gente, tem um lado bom? Tem, mas tipo assim, o lado ruim que você fica morta no dia seguinte, você não dorme direito e tal, as pessoas não postam, sabe? É muito louco essa ilusão que gera, essa falsa percepção, e a gente tem que ter consciência disso, né? Não é porque a pessoa, ela trabalha viajando que a vida dela é perfeita. Ela vende o lifestyle de viagem, mas a vida dela não é, sabe? É muito louco, tipo, ver como os jovens, tá? Eu fico chocada como os jovens, adolescentes, assim, ficam muito na comparação. Muito, tipo, eu nunca vou ser como tal pessoa, eu nunca vou ter tal corpo. Gente, vamos ser agentes de influência pra que as pessoas sejam elas mesmas, né? Que a gente seja contra isso, contra essa vida perfeita. E eu acho que tá rolando um movimento assim, tá? Até tava falando com o pessoal da produção antes da gente começar a gravar, que essa tendência, ela foi catalisada pela pandemia, né? De você realmente mostrar pras pessoas o que tem dentro de você. E não o externo, os lugares que você vai, as viagens. Não, cara, tipo, se você não tá cheio dentro de você, o que você vai mostrar agora na pandemia? E, assim, eu sinto que veio uma onda de responsabilidade com as influencers. Também teve o caso da Pugliese, que aconteceu tudo aquilo. Então, eu acho que veio uma onda, assim, de um pouco mais de humanidade. Você não sente isso? Eu acho que a gente tá caminhando pra isso até mesmo antes da pandemia, sabe? Eu acho que o que foi diferente é que muitas pessoas pararam pra analisar, porque o corre-corre acabou não sendo mais um corre-corre, entende? Exato. Então, a gente percebe, assim, que a internet começou a falar muito mais sobre a questão de vulnerabilidade. Você vê muitos relatos, né, das pessoas compartilhando coisas que já passaram na internet e tal, e tirando um pouco dessa questão, né, da vida perfeita, que é muito, assim, eu não tenho nada contra elas, vamos lá, né? Mas, assim, que é a geração Kardashian, né? Que, tipo, as Kardashians com o poder de influência trouxe, né? Muitas vezes isso nas redes sociais. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu fico muito pensando na nossa responsabilidade. Tem a responsabilidade do criador, da pessoa que tá produzindo, que é trazer a humanidade e ser real, porque, ao mesmo tempo, não é nem só uma responsabilidade com as pessoas que vão estar assistindo você, é uma responsabilidade com você. Porque no fim do dia é você que vai deitar sozinho no seu quarto, é você que vai estar lidando com a sua vida. Então existem muitas pessoas que eu sei que olham para os próprios feeds e não se reconhecem. Então primeiramente você está sendo irresponsável com você. E assim, levando em consideração o nosso relacionamento com Deus, assim, a gente pode estar fazendo todo mundo de besta, mas Deus a gente não faz, né? Exato. E no fim das contas existe tanta coisa dentro da gente. A nossa história é algo tão poderoso. O que a gente passou, o que a gente ultrapassou, o que a gente venceu, a coragem que a gente foi obtendo com o tempo, né? Isso tudo é de grande valor para a vida das pessoas, né? Porque a gente cria um senso de comunidade mesmo. A gente cria um senso de, não é só isso, assim, eu não tô sozinho, sabe? Eu pelo menos percebo isso porque quando eu criei meu canal em 2017, 3 anos atrás, o meu maior tema, assim, na época, era compartilhar coisas que eu tava aprendendo, entende? Então, teve vídeos sobre fofoca, que eu mesma falava, eu perdi pessoas por conta do meu problema que eu tinha com fofoca. Então, assim, isso não era comum, porque as pessoas não estavam prontas pra lidar com se abrir alguém desse jeito, sendo... né? Tipo assim, não, inveja é algo que todo mundo tem que lidar. Eu tenho que lidar com inveja, entende? E antes era muito não. Tipo, você é o invejoso. O seu problema é a inveja. Você tem inveja de mim. E eu acho que a gente tem que ser franco, sim. E ao mesmo tempo, é porque a gente sempre tem que aprender a lidar com o equilíbrio das coisas. Ao mesmo tempo que a gente saiu de um lugar da internet onde a perfeição era valorizada, agora a gente tem que ter cuidado para que as coisas, a gente não coloque pra fora o que muitas vezes tem que ser tratado no secreto. Muito bom. Entende? Porque a gente fica, não, então tem que ser real, então eu vou logo falar aqui. Só que a gente pula etapas mesmo. De curar, de tratar. E a gente expõe num lugar
lugar onde nem todo mundo tá preparado ainda e você ainda nem tá curado de certas coisas. Eu acho válido, sim, a gente compartilhar coisas e trazer a questão de sermos pessoas reais, mas a gente não pode ultrapassar etapas, a gente não pode não ser fiel com o secreto, entende? Exato. Porque às vezes é só pior a situação. Então, primeiramente, falando assim, se você aí tá ouvindo, se você tem um relacionamento com Deus, esse é a primícia do teu secreto. Tipo, se você tá passando por algo, primeiro vai a Deus, primeiro trate com Deus, deixa Ele trabalhar no seu coração. Quando você passar um nível assim de maturidade em relação a isso, eu não vejo problema de você conversar com as pessoas sobre eu vivi isso, foi realmente desafiador, meu relacionamento com Deus me ajudou muito, sabe? Então parte de um pressuposto em que você já levou a sua primícia, já levou para o lugar secreto, tá entendendo? Sim. Então eu acho muito importante, e em relação a isso que você tá falando, a gente já iniciou esse novo movimento e eu acho que estamos indo pra um lugar, sabe, muito legal, e eu fico muito feliz de ver como a internet tá realmente criando mais maturidade, assim, sabe? Mais responsabilidade afetiva, mais responsabilidade sobre aquilo que você comunica, né? Mas achei muito legal o que você falou, tá? Da questão do secreto. Não sei se todo mundo entende, mas lá em Mateus fala, quando você tiver um problema, uma questão, estiver triste, feche a porta do seu quarto e entre e fale com o seu pai que está no secreto e ore. Porque é isso. Não é também sair escancarando, mas é você ser tratado, você ser curado. E as coisas levam tempo pra você curar algumas coisas, pra você se libertar de outras coisas. Hoje até eu tava estudando sobre os frutos. Por que Paulo usa a figura do fruto? Porque o fruto, ele tem o tempo de ficar maduro, mas não pode passar também, porque ele estraga. E também você não pode tirar ele antes, porque ele vai estar verde. Então a gente tem esse tempo de preparo, esse tempo com Deus, pra gente se livrar de algumas coisas que aconteceram. A internet também, as redes sociais, parece que tudo é pra ontem. Tudo é instantâneo. Sim. Então a pessoa começou hoje um projeto, amanhã ela já tem que estar, nossa, voando. E não, gente, respeite o processo, respeite o tempo de preparo. Eu falo por mim, tá? Porque eu sou muito acelerada. Tipo assim, eu comecei o podcast ontem. Eu já quero que, sabe? E às vezes eu falo assim, nossa, Jéssica, aí eu reconheço isso, e aí eu peço perdão pra Deus, e aí eu volto assim. Então é da nossa natureza humana, né, tá? Tipo, essa questão da comparação das pessoas. Uma vez eu vi uma frase que fala assim, não compare o palco de alguém com o seu backstage. Às vezes a pessoa tá voando, mas você ainda tá começando a entender quem você é no mundo, sabe? Totalmente. Acho que tem muito isso na internet, das pessoas quererem ser algo, parecer ter algo, sendo que elas ainda nem entenderam quem elas são. Pare e reflita. Qual momento você tá da vida? Eu vi uma palavra do Thiago Brunet, que eu amo, que ele fala da borboleta. Então tem o tempo de ser lagarta, tem o tempo de estar no casulo e tem o tempo de voar, que é a borboleta. E nenhuma borboleta nasce borboleta. Toda borboleta nasce lagarta, né? Muito então, bom. tipo, você precisa passar por esse processo de ser a lagarta, que é feio. Ninguém acha lagarta bonito, né? Eu vou levar uma lagarta lá pra casa. Tipo, não. Aí a lagarta, ela vai, passa pelo casulo, que é um lugar apertado, um lugar difícil, é meio sozinho, é você com Deus, você entendendo muita coisa da sua vida, e aí, sim, você tá pronto pra voar. Então, acho que a internet, ela passa essa coisa de ter que começar e amanhã já tá voando. Então, acho que seria legal a gente deixar, tipo, um conselho pras pessoas que estão ouvindo, que têm vontade de começar um negócio na internet, de começar a falar daquilo que queima no seu coração. O que você diria pra essas pessoas, além de ser verdadeiro e respeitar o seu processo? Tenha muito claro mesmo, assim, escrito em algum lugar, sempre repita por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Porque assim, quando você coloca a suposta linha de chegada primeiro do que o propósito pelo qual você iniciou, você não vai continuar. Porque você vai sempre estar pensando nessa linha de chegada. Então, eu quero ter X seguidores, que é a suposta linha de chegada pra você agora, né? E aí vai chegar um ponto que não vai estar indo no ritmo que você esperava. Aí você começa a pensar, então não tá dando certo, então não é pra mim. Só que assim, existe tempo para todas as coisas. Eu vejo até, assim, no meu caso, né? Existem coisas que eu, por exemplo, lancei, que eu esperava, sei lá, ter um X de resultado, entendeu? E não foi como eu esperava. Só que muitas vezes eu vejo, ainda bem
que não foi como eu esperava. Porque eu tava iniciando, pra todo início existe um começo, é uma coisa que eu muito acredito. Então a gente às vezes tá no início e quer que esteja no fim. Não, no início há um começo de todas as coisas, e nesse começo a maturação, como você mesmo falou. Muitas vezes a gente não tá preparado emocionalmente pra lidar. Então assim, falando de seguidores, né, vamos fazer uma comparação. Muitas vezes as pessoas querem já ter milhões de seguidores. Será que você teria uma maturidade emocional pra lidar com as pessoas? Será que você estaria claro dentro do seu propósito para poder servir as pessoas que você estaria servindo? Ou você ainda tá no processo de compreender isso? Você ainda tá tentando se achar dentro do mundo digital, entende? Então, tem que valorizar os pequenos começos. Então, voltando, a primeira coisa, tem muito claro o seu propósito. Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Porque quando tudo não estiver dando certo como você esperava, que vai acontecer, entendeu? Assim, vamos aqui ser sincera. Aí você se lembra, não, eu tô fazendo isso, por isso, por isso, por isso. Então, eu vou continuar. Segunda coisa, muito importante, é sobre pessoas. Não é sobre o que você vai ganhar. Não é sobre o quanto de dinheiro que você vai conseguir. Porque tudo isso envolve ego e é muita vaidade. É sobre servir pessoas. Como, através do seu conhecimento, através da sua expertise, você pode servir pessoas. Então, isso não importa a sua área de atuação dentro da internet. Então, tem um cara que eu sigo no TikTok, que ele é médico. E ele faz uns videozinhos, tipo assim, de dicas. Ou tipo assim, tá um mito, é verdade ou mito? Aí ele fala as coisas. E é muito legal, porque ele é um médico. Então, assim, ele sendo médico, ele tá compreendendo a importância de estar ali na presença digital dele, entendeu? E tirar as dúvidas das pessoas e poder trazer informação. No fim, é sobre isso, é sobre servir pessoas. O futuro da internet são os profissionais qualificados, compreendendo que é importante eles estarem na internet. Se você, como pessoa, ou se você quer ser um influenciador, antes de tudo, o que você sabe? Qual é a sua expertise? Qual é o seu conhecimento que você pode usar para servir pessoas? Eu acho que já se foi a era onde a internet era tudo sobre as próprias pessoas, sabe? Se tornou um lugar onde as pessoas entram para buscar informação. Sim. E elas querem receber valor. Então, gerar valor é muito importante, né? E a terceira coisa, aquela... Agora que você vai sempre se lembrar do porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, agora que você entendeu que é tudo sobre pessoas, a terceira coisa é continue. Constância é algo, é uma primícia, é um princípio. Uau. Então, assim, todos os dias, esteja ali, faça o que você pode fazer e continue. Porque não tem pessoa que plante que não receba a colheita. Não existe semente que vai ser plantada que você não vai colher alguma coisa, não existe. Mas para você receber colheita, primeiro tem que plantar. E a constância é o segredo para isso. Nossa, que lindo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é isso, né? Ter a constância. E a internet, as redes sociais, parece que você tem que produzir todo dia. E até assim, eu falo assim, nossa, sei lá, você não tá a fim de aparecer, ou sei lá, né? Enfim. Mas aí você se sente um pouco cobrado também, né? Ai, mas vão achar que eu morri, tipo assim, não tô fazendo nada. Como lidar também com essa cobrança? Eu acho que gera uma cobrança. Você produz bastante conteúdo, eu sempre te assisto lá, as pessoas mandam muitas perguntas e tal. Assim, tem dia, é normal você acordar e não tá muito bem, né? Super normal. E aí tem dias que você vira e fala assim, olha, bom, hoje eu não tô muito afim, e você fica meio off, ou você tem essa cobrança de estar todos os dias agregando valor, passando informação? Bom, eu acho assim que a cobrança, a coisa em si, eu não vejo que seja um problema. É como a gente enxerga, né? Óbvio que é importante você fazer uma leitura de você, de como você está. Então, realmente teve momentos tipo assim, gente, tô meio off, e é isso, vou ficar off por esses dias, peace. E você tirar uns dias off é muito importante. Da mesma maneira como uma pessoa que trabalha em uma CLT, ela tira as férias dela em um período ali. Então, tipo assim, teve muitas até viagens que eu fiz que eu estava lá presente, eu acabei postando algumas fotos, mas eu não queria o povo faz vlog, eu não quero fazer vlog, então eu não vou fazer, tá entendendo? Tipo, eu tava ali pra tirar umas férias e eu queria estar o menos conectada possível, porque eu queria estar presente, né? Então é importante ter essa leitura. Por outro lado, existe o outro lado da moeda, que é, esse é o meu trabalho. Se eu trabalhasse num escritório, eu poderia simplesmente um dia, olha, não vou trabalhar, não estou afim, ok, um beijo. Então esse
esse equilíbrio de você compreender, esse é o meu trabalho e eu vou tratar ele com maturidade, entende? E também, assim, tem um lado bom também que eu acho que eu sou uma pessoa muito privada. Então, tem muitas coisas que eu não compartilho na internet porque são coisas preciosas pra mim. E eu entendo que elas são preciosas demais, elas ficam no meu privado, né? Então, isso me dá uma possibilidade até de não falar sobre certas coisas. Porque muito é como se eu não tivesse acostumado as pessoas a querer consumir a minha vida. Tudo. Por que você não está falando, sei lá, sobre o seu casamento, entende? Tipo, o casamento é meu, eu trato no privado e é isso aí, entende? É, claro. Esse é o meu limite. Então tem também isso de você quem tá produzindo. 7 limites, entende? Tipo, pra que muito você também, a longo prazo, seja algo sustentável, entende? Eu quero que seja algo sustentável. Para isso, eu tenho que cuidar, eu tenho que evitar que as ervas daninhas cheguem lá pra consumir, eu tenho que cuidar da minha privacidade. Tudo isso, né? Pra que senão a gente também não enlouqueça. Não se exponha muito, porque tem isso também, a pessoa se expõe tanto no começo, é invasivo, o povo começa meio que invadir. Então isso que você tá falando, tá, é muito importante de pôr limites, mas eu acho que pouquíssimas pessoas têm consciência disso, sabe? Tem coisa que não precisa ser mostrada na internet, tem coisa que deve. Então, tipo, a gente tem que ter essa noção, esse equilíbrio, e você é um exemplo super assim disso. É o que você falou. Tem coisa que você mostra ali o seu marido? Até tem, mas tipo, poucas coisas, sabe? É você tomar cuidado daquilo, guardar o seu coração, não expor o seu coração pra tudo. E é muito louco que a gente tem que ter consciência pra não entrar nessa. Até os meus pais odeiam internet, meus pais odeiam foto, eles odeiam tudo. Então qualquer coisa que eu tô tirando assim, eles falam, mas você vai postar? Eu falo, não, mãe, não vou, é pra mim isso. Tipo, não, isso é da nossa família. Sim, eu sei que é um momento da nossa família. É que são coisas que a gente quer guardar, mas de repente se a gente mostra, o que vai agregar na vida das pessoas, né? Então é sempre a gente pensar, tipo, esse post vai agregar o quê? Tipo, esse stories vai agregar o quê, né? Isso é muito importante que você ouviu os teus pais e soube respeitar, né? Então isso é tão importante, tipo, eu gosto de ser muito privada nos meus relacionamentos. Claro que quando eu sei que alguém é super de boa em relação àquilo, a gente pode mostrar algo ali, outro aqui, só que respeitar, porque não é porque eu sou uma figura teoricamente pública que todo mundo ao meu redor vai ter a sua privacidade, digamos, mostrada, entende? Exato. O amor mesmo, né? Meu marido, ele é tipo introvertido, ele é super discreto, ele é super na dele, e eu sempre respeitei muito isso, né? Então, não mostro coisas que ele não estaria confortável, e também evito estar sempre gravando ele porque ele nem quer, entendeu? Então você respeitar esse outro lado é muito legal. Então provavelmente, sei lá, meus filhos, não sei como é que vai ser, né? Tipo, porque também tem isso, né? Tipo, ai, está aqui o meu bebê. Eu fico pensando, gente, a criança, ela não tem a opção de dizer, mãe, não tô afim, porque ela não tá entendendo. Olha a loucura. E tem muita criança, tem muita mãe que posta criança que não quer. Ai, para, mãe, para, né? Loucura isso, né? Ai, sei não, como é que vai ser comigo? Não tô grávida, gente. Tá, uma coisa assim também que é legal a gente falar, eu tava pensando que nós estamos vivendo um momento muito de adaptação. Por exemplo, as crianças que nascem, elas já nascem no universo digital, então elas já nascem no TikTok, elas já nascem produzindo conteúdo. Os nossos pais, em compensação, não. Então, eles são maduros socialmente, mas eles são imaturos digitalmente. Então, o que acontece é, muitas pessoas mais velhas caindo em golpes, caindo em namoros virtuais de mentira, e ao mesmo tempo, a geração que tá vindo já é uma geração super ligada, mas ela é imatura socialmente, como ser humano. Então é um momento de adaptação da humanidade com essa nova ferramenta, né? É muito louco, tipo, eu conheço várias pessoas que já caíram em golpes. Então, vocês que estão ouvindo, que são mais velhos, pelo amor de Deus, tomem cuidado, tipo... Cuidado. Chame alguém mais novo, tipo, olha isso aqui, você acha que é estranho? Dá pra confiar? Alguém me ajuda, Senhor. Exato, eu tenho um amigo que a mãe dele se apaixonou por uma pessoa virtual e enfim, e ele falava, mãe, pelo amor de Deus, isso é fake, e ela começou a brigar com ele. Tipo assim, gente, olha que loucura. Então é uma ferramenta maravilhosa, mas gente, tomem cuidado, tanto as pessoas mais velhas quanto as pessoas mais novas, né, pra se expor, enfim. Mas, tá, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Momento Metanoia. Que é o momento que o nosso convidado compartilha um testemunho, algo assim surreal que aconteceu na sua vida, que você viu que foi Deus, assim, sabe? Tipo aquele momento que você fala assim, meu Deus, só pode ser Deus. Então, se você puder compartilhar com a gente este momento metanoia.
Ok, e tem até a ver um pouco com a internet. Eu não cheguei a falar isso do jeito que eu vou falar aqui, ainda na internet, mas assim, hoje eu tô com mais clareza e eu acho que tem tudo a ver, assim, pelo que a gente tá falando. Quando eu comecei, assim, na internet, né, eu comecei o meu canal, assim, o meu canal eu fiz por hobby, né, tipo, porque eu já trabalhava com audiovisual e fotografia e eu assistia muitos, tipo, canais do YouTube, quero fazer o meu, né, mas assim, sem nenhum nicho específico, era meio que um lugar onde eu ia criar. E era isso, assim, eu queria criar para que pudesse inspirar pessoas, né? E eu sempre tive muito essa área criativa, né? Então eu sempre comecei a fotografar desde cedo, até, tipo, trazia um medo no coração dos meus pais, porque, bem, eu sou do Nordeste e lá tinha uma certa dificuldade em ver a área criativa como um trabalho também. Então eu tive meio que ir contra ali no começo. Meu pai era um pouco resistente, queria que eu fizesse direito. Já pensou assim, o meu pai até. Então, assim, difícil. Então, eu sempre fui essa criança, assim, era envolvida com música, pinturas e tudo isso mais. Eu era essa criança. Nossa, eu também. E aí, quando eu criei o canal, né, eu criei com esse intuito. Só que o que acontece? Eu comecei a fazer os vídeos onde eu falava certas coisas e tal. E começou a crescer muito, porque, querendo ou não, eram vídeos bem virais, assim, quando eu falava, tipo, de amor próprio, insegurança. Muitas pessoas se identificavam e acabavam que iam compartilhando uma com as outras. Então eu cresci muito rápido. Tipo, em nem um ano de canal eu já tinha 100 mil inscritos. Tipo, em nem um ano. Então foi muito rápido. Chocante, assim, né? Então quando o meu canal começou a crescer, eu tinha pouquíssimos vídeos até. E aí eu comecei a... Nossa, então eu preciso responder a esse crescimento. Então foi quando eu comecei a produzir em massa e tal. E meio que assim, as pessoas vinham, elas pediam certos vídeos e eu fazia, certo? Porque eu ia respondendo àquela interação, o que foi incrível. Só o que aconteceu? Eu comecei a me distanciar da Thaís criativa. E aí eu comecei a me tornar o trabalho que eu vinha fazendo era maravilhoso, porque eu me conectava com as pessoas, eu podia ajudá-las com o que eu sabia, mas por outro lado, eu tava sendo infiel à Thaís que Deus criou pra ser, entendeu? E era muito louco, porque lá no canal eu era só uma partícula de mim, sabe? Tão pequena, que às vezes era difícil, porque existia essa Thaís do jeito que ela é, e as coisas que ela faz, e é como se eu não mostrasse ela pro mundo, entende? Como se eu escondesse ela. E aí chegou um momento, no ano passado, mais ou menos em agosto, que foi muito louco o que aconteceu, porque muito aleatoriamente, em um momento ordinário do dia a dia, assim, não foi nada, não foi no evento, não foi na conferência, não foi num culto, não foi nada assim. Foi assim, no meu dia a dia. Deus fala... Eu amo quando eu vou falar o que Deus me fala. Aí, tipo assim, ele falou: Thaís, nada a ver. Tipo assim, Thaís, nada a ver. E assim, ai meu Deus, Jess, aí começou um dos piores momentos da minha vida. Porque quando o Senhor me mostrou, tipo, Thaís, você é isso, mas você não é só isso. Eu quero que você transborde por todos os dons e talentos que eu te dei. Tipo, eu não te dei pra tu esconder. Eu te dei pra que você transborde, para que as pessoas sejam inspiradas e pra que elas também sejam libertas através da tua liberdade de ser. Então, assim, por que eu digo que foi muito difícil? Porque entende que nesse momento, depois de mais ou menos uns 2 anos e meio de canal, o canal tava gigantesco e as pessoas só conheciam esse lado da Thaís. Então, se eu começasse a produzir algo que fosse completamente diferente, essas pessoas não iam gostar. Tu compreende? Então, nesse momento, foi muito difícil, porque foi aí que eu tive que vencer a Thaís que ainda queria agradar as outras pessoas. Eu tinha que vencer o medo do desconhecido, o medo de ser livre para ser. E apenas, eu só tinha uma coisa, que é o mais importante, que era Deus, que era assim, eu sei que Deus vai me mudar aqui completamente pra onde eu estou indo, vai doer, e assim, foi muito difícil, eu posso assim dizer, o mês de agosto do ano passado, o Ramon esteve comigo, assim, eu não lembro qual foi a noite que eu não dormi chorando, assim, porque eu tive que nesse momento, eu sabia que, tipo, meu Deus, eu vou decepcionar muitas pessoas, tá entendendo? Para
obedecer a Deus, eu vou decepcionar muitas pessoas. E eu vou ter que enfrentar as pessoas se decepcionando comigo, as pessoas realmente indignadas, entende? Então foi um ano muito difícil, onde não fez ainda o ano, né? Mas eu já tô vivendo algo novo. Amém. E aí a segunda parte desse dilema da minha vida, que foi muito difícil, foi em fevereiro, que eu tava no Descend. Foi muito louco eu estar lá, eu ia, mas assim, de última hora, tipo, eu consegui um ingresso muito incrível, assim, alguém me presenteou com um lugar muito legal. E aí nesse momento eu entendi, tipo, meu Deus, assim, Deus realmente quer que eu esteja ali, mesmo. E Deus foi muito cuidadoso comigo, e eu estando lá, novamente, não foi nenhuma mensagem que alguém falou, tipo, não foi no meio de nenhum louvor específico, eu tava ali parada, e Deus começou a falar comigo, me dando uma luz pra onde Ele queria que eu fosse. Tipo, beleza, agora tu passou por tudo isso, tu venceu esse processo que eu tô te maturando em você se livrar de você necessitar da aprovação das pessoas, né? Eu te maturei, eu te ensinei, e agora a gente vai começar algo novo, completamente novo, que eu tô nisso sim, vai confundir muita gente sim, mas não se preocupa que eu tô aqui com você. E foi muito louco, assim, foi uma mudança de mentalidade, foi gás, foi muita coisa. E o que eu posso, assim, dizer, tipo, que muitas vezes o Senhor, Ele nos leva pra lugares que a gente vai chamar de prisão, mas na verdade são cantinhos no quarto pra gente crescer, pra gente aprender, pra gente maturar, é onde a gente é quebrado, mas tá tudo bem, porque aquele que quebra, ele é poderoso pra refazer o vaso. Exatamente. E fazer um vaso muito mais belo, muito mais cheio de honra, sabe? E eu tô muito empolgada pro que tá por vir. Eu também, já tô animada. E é isso, né, tá? Tipo, Deus, Ele... Não é porque você tá no meio de uma tempestade ou num deserto que Ele não tá trabalhando. Inclusive, Ele está trabalhando muito mais nesses momentos. Então, a gente tem que ser sensível e ter os nossos olhos e o nosso coração atentos a isso. Eu passei também por uma fase... Logo quando eu comecei na Rio, em agosto de 2018, eu entrei numa pior fase, assim, da minha vida, que foi de agosto de 2018 a mais ou menos maio de 2019. E agora eu tô vivendo algo novo. Então eu passei, assim, por um ano muito difícil, onde eu tive quase depressão, engordei, me achava feia. Nossa, eu nunca imaginei passar por isso. E hoje eu falo assim, gente, tipo, eu precisava muito passar por isso. Deus, Ele sabe tudo. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não entenderia isso hoje, não estaria vivendo coisas hoje. Então, gente, é isso, sabe? Amei o seu testemunho, tocou muito meu coração, porque às vezes a gente não tem muita noção do que acontece do lado de lá, né, tá? E então é muito legal trazer essa verdade. Tenho certeza que muita gente tá passando por esse momento, e a vida é uma roda gigante, né? Uma hora você tá voando, de repente ela tá um pouco mais lá embaixo, e o importante é a gente manter a fé, manter o nosso coração próximo de Deus, porque Ele é fiel nos dias ruins, fiel nos dias bons, e tudo Ele traz um propósito, né? Pro momento difícil, pro momento bom. Então, muito lindo, eu amei. Espero que as pessoas sejam muito abençoadas também. Amém, também espero. E pra gente finalizar, tem algum versículo que tá no seu coração? Eu sempre peço um versículo final pra você falar. Vou pegar aqui. Pega. É um salmo que eu amo muito. Eu vou ler aqui um pouquinho. Pode ser, tipo, alguns versinhos? Claro. Bom, é Salmos 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Já tô chorando. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Nossa. Até o versículo 14.
Qual os salmos que é, tá? É o 139, 14. Gente, nossa. Eu amo porque é isso, assim, não importa o que a gente esteja passando, não importa se a gente tente se esconder, mesmo assim Deus tá com a gente. E eu acho muito forte que nesse momento o salmista, ele se toca que por mais que ele se sinta muitas vezes ruim, mesmo que ele se sinta às vezes alguém muito mal e tente se esconder, mesmo assim Deus é tão incrível que ele está ali com ele. E aí depois ele fala, tipo, você me criou e me teceu no ventre da minha mãe. E eu amo que ele usa esse verbo porque tecer é como se fosse tipo um crochê. Então, ele demora, ele é cheio de detalhes e quem faz, passa ali muito tempo pra fazer às vezes um ponto, né? Exato. Então, como mostra assim a bondade de Deus em nos criar e de fato, ele criou todos nós de forma especial e admirável e eu espero que todos nós possamos dizer como salmista, que a gente tem plena certeza disso. Ai, amiga, que lindo. Nossa, a sua voz, não sei se já te falaram isso, mas a sua voz, ela transmite uma paz, você tem... É o Espírito Santo dentro de você, né? E você começou a ler, eu até fechei o olho aqui, vocês não estão vendo, gente, mas eu tava com o olho fechado, ouvindo, que delícia ouvir sua voz lendo a palavra. Nossa, eu me senti, assim, muito abraçada, de verdade, tá? Amém. É sério. Amém. Ai, gente, eu amei, obrigada, tá? Obrigada por tudo, por compartilhar, por abrir seu coração. Obrigada pelo seu coração disposto. E, gente, o nosso podcast não acaba aqui, a gente vai ter lá no nosso Instagram vários conteúdos com a Thaís maravilhosa, então fiquem atentos lá e espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Muito obrigada, tá? Um beijo enorme no seu coração. Obrigada, um beijo. E até já já. Até mais. Beijo. Tchau.